2, tá? A questão 2, eu acho importante a gente conversar da questão 2, porque a questão 2 é de balanço integral de quantidade de movimento linear, né? Então, envolve um número maior de etapas, tá? Então, vejamos brevemente aqui a questão 2, né? A questão 2 tem o seguinte enunciado. Um jato de água é projetado sobre uma placa, conforme mostra a figura, no caso aí a figura abaixo. Determine a magnitude da força necessária para manter a placa fixa. Despreze o efeito da gravidade. Ok? Então, vamos lá. A gente tem um problema que é para cálculo de força. Quando a gente identifica que o enunciado pede cálculo de força, tudo indica que o caminho é a aplicação do balanço integral de quantidade de movimento linear, ok? Então, é a aplicação do balanço integral de quantidade de movimento linear que permite o cálculo de força. A gente tem um problema onde a gente vai identificar um volume de controle fixo e um escoamento no regime estacionário e com ρ constante, ok? Dadas essas simplificações, a gente olha agora para o sistema de coordenadas. O x está orientado no plano horizontal e o y está orientado no plano vertical. A gente tem a entrada de massa aí a gente identificou o volume de controle, né? Então, o volume de controle é o de um jato livre. Um jato livre, por definição, está submetido a toda a região de pressão atmosférica, tá? Então, qual é a pressão de um jato livre? Em todas as fronteiras do jato livre, a pressão é atmosférica. Apenas em escoamento confinado, ou seja, cercado por paredes, a gente tem a pressão diferente da atmosférica. O jato é livre, a pressão é atmosférica, em todas as fronteiras, tá? As fronteiras de interesse, a gente vai destacar aqui, vamos aqui. A gente tem aqui a superfície da entrada, destacada aqui, deixa eu botar isso aqui mais grosso. Então, a gente tem aqui a superfície da entrada, que eu estou destacando em vermelho, acho que eu botei grosso demais. Tá, SE é a superfície da entrada. A gente tem a superfície da parede, ok? Que é essa aqui que está em contato, o fluido está em contato com a parede. E aí a gente tem duas superfícies, isso na direção X, né? E aqui na direção Y, a gente tem duas superfícies de saída, ok? Note que o problema pede para determinar a magnitude da força necessária para manter a placa fixa. A inspeção do problema indica que existe uma simetria em relação a Y. E, portanto, a gente não vai ter contribuição dessas saídas na direção Y. Nós vamos precisar fazer o balanço apenas na direção X, ok? Então, escrevendo a equação de balanço integral para a direção X, nós temos os seguintes termos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Nós temos aqui em azul, que é o termo de fluxo de quantidade de movimento linear na superfície SE de entrada. Nós temos agora aqui, em verde, o fluxo de quantidade de movimento linear na parede. Lembrando que a velocidade da parede é 0 e, portanto, esse fluxo terá resultado nulo. Por quê? Porque a velocidade do fluido na parede é 0. Para o próximo termo, nós temos agora, aqui em amarelo, o termo da força de contato na superfície da entrada. Esse termo da força de contato na superfície da entrada, vocês vão precisar recordar quem é o tensor tensão tal, destacado aqui embaixo, ok?
Lembrando que o tensor tensão tem a contribuição da pressão e da tensão de cisalhamento, ok? De modo geral, a gente pode sempre desprezar os efeitos de atrito na entrada e não vamos desprezar efeitos de atrito em parede, tá? Então, o taulinha, que é o tensor de cisalhamento na entrada, pode ser desprezado, ok? Então, a gente vai desprezar esse taulinha na entrada. E aí teria aqui a contribuição só da pressão atmosférica, ok? Então, a gente vai escrever depois a contribuição da pressão atmosférica. O último termo, que é esse que eu vou destacar aqui em rosa, é o termo da força de contato na parede. O termo da força de contato na parede é justamente a incógnita do problema, quem a gente quer determinar, tá? Então, vamos, agora que a gente identificou cada um dos termos, o termo em verde já foi simplificado, e agora a gente pode trabalhar o termo em azul, que é o termo de fluxo. A gente vai resolver essa integração. O ρ é constante, ele sai da integral. Quem é o Vx na superfície da entrada? É a velocidade na entrada Vj, que foi identificada como 8 metros por segundo. Quem é o resultado do produto escalar, esse produto escalar aqui, destacado em azul, do produto escalar V escalar N? Recordem que a normal é sempre externa à superfície. Então, se a gente está aqui na entrada, a normal está apontando para fora, tá? A velocidade está entrando. O produto escalar é aquele que é menor do que zero, ok? Então, esse valor aqui vai ser menor do que zero. Então, vai ser menos alguma coisa. E o resultado da integração na área do V escalar N ds é a vazão volumétrica. Então, a gente pode escrever esse resultado como menos o VJ vezes a área SE. O diâmetro foi dado, portanto, a gente consegue calcular a área da superfície da entrada, tá? E aí é esse algebrismo que está aqui em azul. Dúvidas em relação ao fluxo de quantidade de movimento na entrada? Já me reportaram que estão mexendo na minha internet agora, então, de repente, o técnico já está lá fora. Então, de repente, aqui durante a aula, nossa internet ainda volta, tá? Vamos agora continuar para o próximo termo. Vocês estão aí? Dá um ping aí para eu garantir que minha internet está funcionando ainda. Então, vamos ao próximo termo. Então, os próximos termos são os termos da força de contato. A força de contato na superfície da entrada e a força de contato na parede, tá? Aí, a força de contato, ela é dividida nas contribuições do tensor tensão tal. E aí, vamos, então, ao próximo transparência aqui, onde a gente abre a contribuição do tensor tensão tal. Como eu falei anteriormente, na superfície da entrada, a gente tem desprezível a tensão de cisalhamento, e aí a gente tem, portanto, só a contribuição da força devido à pressão. Tá aqui em menos PATM, tá? Note que eu acho que tem um erro aqui. Deixa eu voltar aqui, porque faltou a normal. Já estou até vendo um erro aqui. Se a gente olha aqui para o slide anterior, é menos P vezes o N. E a normal externa na entrada é menos 1. Então, essa transparência aqui está errada. E aqui, na verdade, eu tenho que reescrever. Faltou o menos 1. Então, isso tudo aqui tem que estar multiplicado por menos 1 da normal que ficou faltando, tá? Então, é menos PATM vezes a área vezes menos 1 da normal, ok? Acontece que a gente vai trabalhar com referencial manométrico. E aí, no referencial manométrico, eu vou dizer que a PATM é igual a 0 e vou cortar isso aqui. Tudo bem?
E a Fx é justamente a nossa incógnita, é a força de contato na parede, que é a magnitude da força necessária para manter a placa fixa, tá? Resolvendo, agora a gente tem todas as incógnitas, a gente tem todos os dados do problema, a gente só precisa resolver essa equação aqui para Fx, tá? A gente tem o ρ do problema, que é a água. A gente tem o VJ, que é a velocidade do jato, 8 metros por segundo. A gente tem o diâmetro do jato na entrada, que foi 10 centímetros. A gente só precisa fazer essa conta. Então, vamos à maquininha de calcular aqui. Deixa eu ver. Vocês façam junto comigo daí e vamos ver se vai bater. Eu tenho um diâmetro de 10 centímetros. Isso vezes a velocidade do jato. Vezes a velocidade do jato de novo. Vezes o ρ, que é o ρ da água. 997, que eu vou usar. Isso deu um Fx igual a menos 501 newtons. Então, vamos aqui. Fx foi igual a menos 501,1 newtons, ok? Então, aproximadamente 500 newtons. Pede para determinar apenas a magnitude. Então, o resultado com a magnitude, tirando o mag de menos 501, então é 501,1, portanto, 500 newtons.